Olá, tudo bem? Eu convido você para mais uma aula do nosso curso de sustentabilidade do conceito à prática. Mas o que vamos tratar nesta aula? Nesta aula nós queremos conversar um pouco sobre os fatores necessários à sustentabilidade. E dentre esses fatores nós vamos destacar, por exemplo, a governança corporativa, o consumo responsável, a produção e a distribuição. Vamos entender um pouco mais cada um desses conceitos e como participa do desenvolvimento sustentável. Primeiramente, o que significa governança corporativa? Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, esta governança pode ser entendida como a estratégia ou mecanismo pelo qual as empresas são regidas, são direcionadas, são incentivadas. Esse processo envolve diretores, envolve administração, envolve os proprietários da empresa. Portanto, é aquele direcionamento da empresa. É quando a empresa é regida, quando ela é dirigida de acordo com a sua missão, com os seus objetivos, voltada para a sociedade. A boa governança corporativa é aquela que consegue ter uma comunicação fluente, é aquela que consegue desenvolver muito bem esta relação no interior da empresa, mas principalmente consegue cumprir com uma outra exigência que cada vez mais é feita. Trata-se da exigência de ser uma empresa sustentável. Mas quando nós queremos entender a governança corporativa, antes mesmo de compreender como ela é importante no desenvolvimento sustentável, é preciso compreender os vários elementos que a constituem. Por exemplo, nós temos o elemento da questão da dimensão situacional. Precisamos, tanto a alta administração quanto os diretores, proprietários, os que trabalham na empresa, todos estes que estão envolvidos com a governança corporativa precisam ter a real noção da dimensão situacional em que a empresa se encontra. E essa dimensão situacional, ela abrange não só o ambiente externo da empresa, mas interno também. É preciso perceber a relação entre o ambiente interno e o ambiente externo. É preciso ter a noção de como a empresa funciona internamente, como são seus processos, seus mecanismos, suas estratégias, enfim, internamente como a empresa é estruturada. A boa governança corporativa compreende muito bem todos esses processos. Além disso, nós precisamos também compreender em que ambiente externo a empresa se encontra. Nós sabemos que, de acordo com as épocas, a economia vai sendo transformada, as exigências de mercado são outras, as exigências dos clientes são outras, por isso entender o ambiente externo da empresa é fundamental. Mas esse ambiente interno e externo mantém profunda relação. Temos ainda a dimensão do conselho estratégico. Mas o que seria o conselho estratégico? O conselho estratégico, como diz a palavra, é aquele que pensa estratégias de desenvolvimento para a empresa. E essas estratégias, nós temos um detalhe, elas precisam ser éticas, conscientes, justas e especialmente voltadas para a sustentabilidade. E nós já vamos compreender em questões muito práticas quais seriam algumas das práticas, das ações que a empresa pode realizar quando nós falamos em sustentabilidade. Temos ainda a dimensão do conselho de administração, e esse conselho de administração ele vai abranger as atividades que envolvem a empresa, tanto o recrutamento, seleção, o processo interno de desenvolvimento da empresa, remuneração, como essas estruturas funcionam dentro da empresa. Este é o conselho de administração. Mais uma vez é importante que tenha um diálogo. Mas quando nós falamos em boa governança corporativa, nós falamos que ela se orienta por dois lados. Primeiro, nós podemos ter uma governança corporativa orientada aos chamados shareholders, ou então uma governança corporativa voltada aos chamados stakeholders. Qual é a diferença? Eles mantêm relação? A governança corporativa voltada aos shareholders se trata daquela governança que se volta aos acionistas, quando a empresa está voltada aos acionistas dessa empresa. Já
voltada aos stakeholders não é apenas aos acionistas, mas a todas as pessoas interessadas naquela organização e que participam daquela organização. E nós sabemos como as relações de uma empresa são cada vez mais amplas. Mas basta nos perguntar, ora, então não há relação entre os shareholders e os stakeholders? A empresa só pode estar voltada para um deles, ou para os acionistas, ou para os demais interessados? Não. Ambos se relacionam especialmente quando falamos na dimensão da sustentabilidade. Por quê? Os acionistas, esses que investem na empresa para o seu desenvolvimento, são como que o aporte da empresa, precisam ter também a participação e a noção da sustentabilidade dessa empresa, das ações que devem ser realizadas. As demais pessoas interessadas igualmente vão ter o foco nessa sustentabilidade. Por isso, tanto a empresa voltada para os shareholders quanto aos stakeholders, há uma relação entre eles, especialmente quando se fala na dimensão do desenvolvimento sustentável. Mas nós já entendemos o que é governança corporativa, modo de dirigir, modo de redirecionar uma empresa, mas nós também entendemos as dimensões que essa empresa precisa ter, desde a situacional, conselho estratégico, administração. Nós precisamos entender em palavras muito simples, práticas, concretas, o que a empresa pode realizar e quem sabe até está realizando e que tem a ver com sustentabilidade. Porque nós sabemos que cada vez mais as empresas são olhadas quanto à sua sustentabilidade. Nós poderíamos falar aqui de algumas práticas. Por exemplo, é fundamental que na empresa se eduque para o consumo consciente. Que todos os profissionais que trabalham nessa empresa tenham a noção da importância de um consumo consciente. Outra questão importante é conscientizar sobre o descarte. Como é feito o descarte dos produtos na nossa empresa? Não basta apenas utilizar os produtos, mas como eles são descartados? Há uma seleção, há uma forma de descartar adequada? Além disso, o controle de resíduos, controle da produção de resíduos em toda a cadeia dessa empresa. Como isso é controlado? Outra questão importante é o investimento em pessoas, porque uma empresa sustentável investe em pessoas. Já que nós sabemos que a dimensão da sustentabilidade não tem a ver apenas com uma questão ambiental, mas tem a ver também com a questão social, com a questão econômica. Por isso, o investimento em pessoas é fundamental. Outra questão também essencial é a utilização consciente de energia. Utilizar a energia de forma consciente. E nós vamos compreender logo mais que hoje se está investindo em fontes de energia renováveis e não mais com a queima de combustíveis fósseis para que seja gerada a energia, mas uma energia renovável. Nós já vamos compreender o que é essa energia renovável e alguns exemplos. Mas na empresa, o consumo consciente de energia é fundamental. Portanto, desde atitudes muito simples, passa esse consumo consciente de energia. Além disso, nós precisamos ter em mente a reciclagem do lixo. A empresa está preocupada com a reciclagem do lixo que aí é produzido? Há uma coleta seletiva? Há uma forma de fazer com que esse lixo não seja apenas jogado em um aterro a céu aberto, mas tenha um local destinado para reciclagem? Porque nós sabemos que ali é produzido material orgânico, mas também lixo seco, como materiais eletrônicos, especialmente, papel. E como tudo isso é reciclado, como tudo isso é reaproveitado? Também são questões essenciais. Outra questão importante a ser levada em conta é a utilização e o aproveitamento consciente de materiais usados nessa empresa. Por exemplo, papel. A utilização consciente do papel. Nós sabemos que em uma empresa se fazem muitas impressões por dia. Mas como é que isso é olhado quanto ao reaproveitamento e ao aproveitamento de papel
já que se trata de madeira, se trata de recursos naturais, comida, copos descartáveis, quantos copos descartáveis e como eles são descartados. Portanto, há práticas concretas para que a empresa possa colocar em prática a sua sustentabilidade.